O sol matinal filtrava entre as araucárias, quando Iracema Müller ajustou o xale de lã sobre os ombros e seguiu pela trilha de pedras que levava à igrejinha de Vila Esperança. Aos 58 anos, seus passos ainda eram firmes, marcando o ritmo de uma rotina que se repetia há décadas naquele pequeno distrito nos arredores de Pomerode. O ar fresco da manhã trazia o aroma de pinhão assado e o eco distante dos sinos chamando os fiéis para a missa dominical. Foi na encruzilhada da Rua das Flores, onde um antigo cruzeiro de madeira marcava o centro do povoado, que seus olhos se fixaram em algo inusitado. Um cesto de vime, do tipo usado pelas mulheres da região para carregar verduras da horta, estava cuidadosamente posicionado à sombra da cruz. Iracema aproximou-se com cautela, sentindo o coração acelerar quando percebeu o leve movimento das mantas que cobriam o conteúdo. Dentro do cesto, 2 bebês dormiam profundamente, envoltos em colchas bordadas à mão com motivos de flores típicas da região. O trabalho era primoroso, cada ponto revelando habilidade e carinho de quem havia dedicado horas àquela obra. O cheiro suave de lavanda impregnava o tecido, misturando-se ao aroma matinal do orvalho sobre as folhas. Iracema olhou ao redor, procurando por alguém que pudesse explicar aquela situação extraordinária. As ruas estavam desertas, apenas o vento sussurrando entre as árvores e o som distante de galos cantando nas propriedades vizinhas. Seus olhos voltaram-se para os pequenos rostos adormecidos e algo em seu peito se apertou de uma forma que não sentia há muito tempo. A vida havia lhe negado a bênção da maternidade. 35 anos de casamento com Klaus, até ele partir há 3 anos, vítima de um acidente na serraria local, e nunca conseguiram ter filhos próprios. A casa de madeira que herdara dos pais alemães, com suas janelas floridas e jardim repleto de hortênsias, ecoava o silêncio de quartos vazios e sonhos não realizados. Agora, diante daqueles 2 seres indefesos, Iracema sentiu como se o destino lhe oferecesse uma segunda chance. Suas mãos trêmulas tocaram delicadamente o rosto de um dos bebês, que se mexeu ligeiramente ao contato. Era uma menina, de bochechas rosadas e cabelos claros como fios de seda. Ao lado, um menino de feições serenas parecia sorrir em seus sonhos. O sino da igreja soou novamente, mais insistente, lembrando-a de seus compromissos dominicais. Mas como poderia deixar aquelas crianças ali, expostas ao frio matinal e aos perigos? Sem hesitar, Iracema ergueu o cesto com cuidado, testando o peso e ajustando a posição para não perturbar o sono dos pequenos. O caminho de volta para casa pareceu mais longo que nunca. A cada passo, Iracema sentia o peso da responsabilidade crescer em seus ombros. Que história poderia inventar para explicar o aparecimento súbito de 2 bebês? Como sustentaria 2 crianças com sua modesta aposentadoria? E se alguém viesse procurá-las? Dona Gertrude, sua vizinha de sempre, estava regando as petúnias quando Iracema passou pela frente de sua casa. A mulher de 65 anos, conhecida por seu olhar atento e língua afiada, não perdeu tempo em aproximar-se da cerca que dividia as propriedades. Iracema, que bênção é essa que você carrega? Perguntou com curiosidade mal disfarçada, ajeitando os óculos de leitura para enxergar melhor o conteúdo do cesto. São filhos de minha prima Ingrid, de Blumenau, respondeu Iracema, surpreendendo-se com a facilidade com que a mentira saiu de seus lábios. Ela teve complicações após o parto e pediu para eu cuidar deles por um tempo. Dona Gertrude assentiu com compreensão, cruzando as mãos sobre o avental florido. Pobrezinha da Ingrid. Sempre soube que família é isso mesmo, uma ajudando a outra na hora da necessidade. Se precisar de alguma coisa, pode contar comigo, Iracema. Tenho algumas roupinhas que sobraram dos meus netos. Agradecendo a solidariedade da vizinha, Iracema apressou o passo até sua casa. O portão de madeira pintada de azul rangeu ao se abrir, anunciando sua chegada ao jardim bem cuidado. Subiu os 3 degraus da varanda, onde vasos de gerânios emolduravam a porta principal, e finalmente chegou ao interior de seu lar. A sala de estar, decorada com móveis de madeira escura e toalhinhas de crochê, ganhou vida nova com a presença das crianças. Iracema posicionou o cesto sobre a mesa central e observou maravilhada
como aquele ambiente que há tanto tempo permanecia imutável, se transformava pela simples presença dos pequenos. Um dos bebês começou a choramingar, sinalizando que o período de sono chegava ao fim. Iracema, guiada por um instinto maternal que julgava adormecido, ergueu a criança nos braços e começou a embalar suavemente. O choro cessou quase imediatamente, como se reconhecesse nela uma presença protetora. "Helena", murmurou ela, olhando para a menina. "Você será minha Helena." Em seguida voltou-se para o menino que despertava lentamente. "E você será Gabriel, meu anjo da guarda." Naquele momento, Iracema Müller tomou a decisão mais importante de sua vida. Não importavam as dificuldades que viriam, as perguntas que teria que responder ou os sacrifícios que precisaria fazer. Aquelas crianças eram agora sua família, e ela faria tudo ao seu alcance para protegê-las e amá-las, como se tivessem nascido de seu próprio ventre. A manhã de domingo, em Vila Esperança, havia se transformado no primeiro dia de uma nova vida para todos eles. Os dias seguintes passaram como um redemoinho de descobertas e adaptações. Iracema transformou o antigo quarto de costura em um improvisado berçário, usando caixotes de madeira forrados com almofadas macias como berços temporários. A máquina Singer, companheira de décadas, foi realocada para a sala, permitindo que ela trabalhasse sem perder de vista as crianças. Helena revelou-se uma bebê curiosa e expressiva, com olhos que pareciam observar tudo ao redor com intensidade surpreendente. Gabriel, por sua vez, demonstrava uma personalidade mais tranquila, contentando-se em observar as sombras que dançavam no teto durante as tardes ensolaradas. A primeira semana trouxe desafios práticos que Iracema não havia antecipado. O leite em pó custava caro e as fraldas descartáveis consumiam boa parte de sua pequena aposentadoria. Foi quando a solidariedade da comunidade de Vila Esperança se manifestou de forma tocante. Dona Gertrude apareceu na manhã de terça-feira, com uma sacola repleta de roupinhas de bebê, algumas ainda com etiquetas. "Comprei para os netos, mas eles crescem tão rápido que nem chegaram a usar tudo", explicou com um sorriso maternal. O Sr. Otto, dono do mercadinho local, ofereceu desconto no leite em pó e se propôs a encomendar produtos específicos para bebês, mesmo que não tivesse grande demanda na pequena comunidade. "Family ist Familie", disse ele em seu alemão misturado com português. "Família é família e todos nós somos família aqui." Mas foi na igreja, durante a missa de domingo seguinte, que Iracema enfrentou seu primeiro grande teste. Padre João, um homem jovem e observador que havia chegado à paróquia há 2 anos, notou imediatamente a presença das crianças nos braços da fiel assídua. Após o término da celebração, ele se aproximou com curiosidade respeitosa. "Que bênção linda, Iracema! Não sabia que esperava visitas especiais." "São filhos de uma prima", repetiu ela a história ensaiada. "Situação delicada, sabe como é." O padre assentiu com compreensão, mas seu olhar atento não passou despercebido por Iracema. Ela sabia que teria que ser mais convincente se quisesse manter sua versão dos fatos. Ainda assim, Padre João se ofereceu para ajudar com o que fosse necessário, incluindo a questão da documentação das crianças. "Quando a situação se estabilizar, podemos conversar sobre o batismo", sugeriu ele gentilmente. "Toda criança merece receber as bênçãos de Deus." Ao chegar em casa, Iracema percebeu que um dos bebês havia desenvolvido uma irritação na pele. Helena chorava mais que o normal, e pequenas manchas vermelhas apareciam em seus braços e pernas. Preocupada, ela decidiu procurar ajuda de Dona Amália, a parteira mais experiente da região. A mulher de 80 anos, respeitada por todos como uma enciclopédia viva de conhecimentos sobre cuidados infantis, examinou a criança com mãos experientes. "É alergia ao leite comum", diagnosticou com certeza. "Já vi isso muitas vezes. Vai precisar de leite especial, mas custa uma fortuna." O coração de Iracema apertou ao pensar no orçamento já esticado, mas Dona Amália continuou. "Tenho algumas latas que sobraram de outro caso. Enquanto isso, vou espalhar a notícia entre as mães da região. Sempre tem alguém que pode ajudar." Foi durante essa conversa que Dona Amália fez uma observação que mudaria o rumo das investigações pessoais de Iracema.
Examinando as mantas bordadas que envolviam os bebês quando foram encontrados, a parteira franziu o senho em concentração. Esse bordado, já vi esse trabalho antes, murmurou, passando os dedos sobre os delicados pontos. Foi feito por uma moça que apareceu aqui há mais ou menos 1 ano. Menina bonita, educada, mas muito reservada. Dizia vir de família importante, mas nunca quis falar muito sobre sua situação. Iracema sentiu o coração acelerar. Que tipo de moça? Você sabe o nome dela? Chamava-se... Como era mesmo? Dona Amália coçou a cabeça buscando na memória. Um nome bonito, de Santa Carolina. Isso mesmo, Carolina. Ficou hospedada na pensão da Dona Rosa por algumas semanas, sempre bordando essas toalhinhas para vender na feira. A revelação abriu um mundo de possibilidades na mente de Iracema. Se essa Carolina era realmente a mãe dos bebês, por que os havia abandonado? Estaria em perigo? Precisava de ajuda? Ou simplesmente não tinha condições de criá-los? Naquela noite, enquanto Helena e Gabriel dormiam tranquilamente em seus berços improvisados, Iracema permaneceu acordada, ponderando sobre os rumos que sua vida havia tomado. Em apenas 2 semanas, sua rotina silenciosa e previsível se transformara numa aventura repleta de incertezas e responsabilidades. Olhando pela janela do quarto, observou as luzes piscantes das casas vizinhas e ouviu o eco distante de uma sanfona tocando uma valsa alemã. Vila Esperança continuava seu ritmo pacato, mas para ela, nada mais seria como antes. O 3º domingo após a descoberta dos bebês trouxe uma surpresa inesperada. Durante a missa, uma mulher desconhecida ocupou um dos bancos traseiros da pequena igreja. Elegantemente vestida, com roupas que claramente não eram compradas na região, ela observava atentamente os fiéis, especialmente aqueles que carregavam crianças pequenas. Iracema notou a presença da estranha e sentiu um arrepio de inquietação percorrer sua espinha. Havia algo na postura da mulher, na forma como seus olhos percorriam o ambiente, que sugeria estar procurando por algo ou alguém específico. Após a celebração, a desconhecida se aproximou de algumas mulheres da comunidade, fazendo perguntas discretas. Iracema, que havia saído rapidamente com os bebês, soube dos questionamentos através de Dona Gertrude, que a visitou no mesmo dia à tarde. Uma mulher muito fina, de Blumenau pelo sotaque, relatou a vizinha curiosa. Perguntava sobre bebês recém-nascidos, se alguém havia adotado crianças recentemente. Disse ser assistente social, mas não mostrou identificação quando perguntaram. O coração de Iracema disparou. Seria aquela mulher a mãe biológica dos gêmeos? Ou pior ainda, seria alguém enviado pelas autoridades para investigar a situação irregular das crianças? Ela abraçou Helena e Gabriel com mais força, como se quisesse protegê-los de uma ameaça invisível. Você contou sobre as crianças da sua prima? Perguntou com voz tensa. Claro que não, respondeu Dona Gertrude indignada. Família é família, e os negócios de cada um são sagrados. Mas outras pessoas podem ter falado alguma coisa, sabe como é. Naquela noite, Iracema mal conseguiu dormir. Cada ruído na rua, cada carro que passava, cada cachorro que latia era motivo de alerta. Ela sabia que chegaria o dia em que teria que enfrentar questionamentos mais sérios sobre a origem das crianças, mas esperava ter mais tempo para se preparar. A 4ª semana trouxe desenvolvimentos surpreendentes. Padre João apareceu em sua casa numa manhã de quarta-feira, carregando uma pasta de documentos e um sorriso encorajador. Iracema, precisamos conversar sobre a situação das crianças, disse ele gentilmente. Não como juiz, mas como amigo que quer ajudar. Ela o convidou para entrar, serviu café coado na hora e se preparou para uma conversa difícil. Helena brincava no tapete com alguns brinquedos improvisados, enquanto Gabriel dormia placidamente no berço. Sei que há algo mais nessa história, começou o padre com delicadeza. E sei também que seu coração está no lugar certo. Mas para proteger essas crianças de verdade, precisamos regularizar a situação delas. Iracema sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Padre, eu não posso perdê-las. Elas são tudo que tenho agora. E ninguém está falando em tirar as crianças de você, tranquilizou ele. Mas precisamos fazer as coisas da maneira correta. Tenho contatos no cartório. Conheço uma advogada que pode nos ajudar.
e posso atestar sua idoneidade moral perante qualquer autoridade. A conversa se estendeu por 2 horas, durante as quais Iracema finalmente desabafou sobre o verdadeiro encontro dos bebês na encruzilhada. Padre João a ouviu sem julgamentos, oferecendo apoio e orientação prática para os desafios legais que viriam. Vamos fazer isso passo a passo, tranquilizou ele. Primeiro vamos ao cartório registrar sua intenção de adoção. Depois, procuraremos a tal Carolina que Dona Amália mencionou. Se ela for realmente a mãe biológica, precisamos entender suas intenções. Foi assim que, no final do 1º mês, Iracema se viu sentada no cartório de Pomerode, preenchendo formulários que oficializariam sua intenção de adotar Helena e Gabriel. O funcionário, Sr. Müller, conhecia a família dela há gerações e se mostrou disposto a ajudar dentro das possibilidades legais. Vai ser um processo longo, advertiu ele. Mas tendo o padre como fiador moral e considerando sua reputação na comunidade, creio que conseguiremos resolver a situação. Ao sair do cartório, Iracema se sentia mais segura, mas também mais ansiosa. Os próximos passos envolveriam procurar ativamente por Carolina, e ela não sabia se estava preparada para enfrentar a verdade sobre o abandono dos bebês. Naquela tarde, enquanto Helena e Gabriel cochilavam após o almoço, ela se sentou na varanda com uma xícara de chá de camomila e refletiu sobre as mudanças em sua vida. Em apenas 1 mês, havia passado de uma vida solitária e previsível para ser mãe de 2 crianças, envolver-se em questões legais complexas e descobrir uma força interior que julgava perdida. O som de passos na rua a tirou de seus pensamentos. Uma mulher jovem caminhava lentamente pela calçada, parando de vez em quando para observar as casas. Quando chegou em frente à propriedade de Iracema, seus olhos se fixaram na varanda onde ela estava sentada. Era uma moça bonita, de aproximadamente 30 anos, com cabelos castanhos presos num coque elegante e roupas de boa qualidade. Mas havia algo em seu rosto, uma expressão de busca e angústia, que fez o coração de Iracema acelerar. A estranha hesitou por um momento, como se estivesse reunindo coragem, e então abriu o portão do jardim. Seus passos eram lentos e deliberados, como os de alguém que caminha em direção a um destino temido e desejado ao mesmo tempo. "Com licença", disse ela com voz suave, mas tensa. "A senhora é Dona Iracema Müller?" "Sou sim", respondeu Iracema, levantando-se da cadeira. "Em que posso ajudá-la?" A moça respirou fundo, e quando falou novamente, sua voz carregava um peso emocional que era impossível ignorar. "Meu nome é Carolina Becker, e acredito que a senhora está cuidando dos meus filhos." O silêncio que se seguiu à apresentação de Carolina pareceu se estender por uma eternidade. Iracema sentiu suas pernas fraquejarem e se apoiou no corrimão da varanda, enquanto seus olhos estudavam atentamente o rosto da jovem mulher diante dela. "Entre, por favor", disse finalmente, com voz controlada, apesar do turbilhão de emoções. "Precisamos conversar." Carolina subiu os degraus da varanda com passos hesitantes, como se cada passo a aproximasse de uma verdade que temia enfrentar. Suas mãos tremiam ligeiramente quando Iracema a conduziu até a sala de estar, onde os brinquedos espalhados pelo chão denunciavam a presença das crianças. "Eles estão dormindo", explicou Iracema, indicando uma poltrona para a visita. "Helena e Gabriel. Foi assim que os batizei." Lágrimas brotaram nos olhos de Carolina ao ouvir os nomes. "Nomes bonitos", murmurou, aceitando a xícara de café que Iracema lhe ofereceu com mãos trêmulas. Eu nunca consegui escolher nomes para eles. O que se seguiu foi uma conversa carregada de dor, arrependimento e revelações surpreendentes. Carolina contou sua história aos poucos, como quem desembrulha cuidadosamente um presente frágil que pode se quebrar a qualquer momento. Ela era filha única da família Schneider, uma das mais tradicionais e prósperas de Blumenau. Criada em um ambiente rígido e conservador, sempre teve sua vida planejada pelos pais. Estudos de administração, casamento com um rapaz de família igualmente importante e a continuidade do nome e dos negócios familiares. "Mas eu me apaixonei por alguém que eles jamais aprovariam", confessou Carolina, fixando o olhar na xícara de café. "Um rapaz simples, trabalhador,
mas sem os pedigree que minha família exigia. Quando descobri a gravidez, meu mundo desabou. A pressão familiar foi imensa. Os Schneider, temerosos pelo que consideravam uma mancha na reputação da família, enviaram Carolina para uma casa de repouso em outra cidade, longe dos olhares curiosos da sociedade blumenauense. Durante os meses de gestação, ela viveu praticamente em isolamento, costurando toalhinhas e bordados como forma de passar o tempo e aliviar a ansiedade. Foi numa dessas fugas que vim parar aqui em Vila Esperança, continuou ela. Dona Rosa me acolheu na pensão e por algumas semanas conheci o que era viver sem o peso das expectativas familiares. As pessoas eram simples, genuínas, carinhosas, mas a pressão familiar persistiu. Cartas chegavam regularmente, ora com ameaças de deserdar a filha, ora com promessas de reconciliação, caso ela fizesse a coisa certa e entregasse as crianças para adoção em uma família adequada. No dia em que eles nasceram, prosseguiu Carolina com voz embargada, senti um amor que nunca imaginei ser possível, mas também senti um medo terrível. Como poderia criá-los sozinha, sem recursos, rejeitada pela família? E se meus pais cumprissem a ameaça de me deserdar completamente? A decisão de deixar os bebês na encruzilhada não foi tomada de forma leviana. Carolina passou 3 dias e 3 noites em agonia, alternando entre o desejo de fugir com os filhos e o terror de não conseguir proporcionar-lhes um futuro digno. Escolhi aquela encruzilhada porque sabia que a senhora passava por ali toda manhã, revelou ela, surpreendendo Iracema. Durante minha estadia na pensão, ouvi muitas histórias sobre a bondade da senhora, sobre como cuidava de todos na comunidade. Sabia que se alguém os encontrasse, seria alguém com um coração grande o suficiente para amá-los. Iracema sentiu uma mistura de emoções contraditórias. Compreensão pela situação difícil da jovem mãe, dor por pensar na possibilidade de perder as crianças e uma estranha gratidão por ter sido escolhida como guardiã daqueles pequenos seres. E agora? Perguntou ela com voz tensa. Veio para levá-los embora? Carolina balançou a cabeça lentamente. Não sei, admitiu com honestidade brutal. Minha família descobriu onde estou e mandou um investigador particular procurar pelos bebês. Eles querem os netos de volta, não por amor, mas por orgulho. Para eles, as crianças são herdeiros do nome Schneider, peças importantes para manter a linhagem familiar. A situação se revelava mais complexa do que Iracema havia imaginado. Não se tratava apenas de uma mãe arrependida querendo recuperar os filhos, mas de uma disputa familiar com ramificações que poderiam afetar toda a comunidade de Vila Esperança. Eles têm dinheiro, influência, advogados, continuou Carolina. Se quiserem, podem tomar as crianças à força. Mas eu não quero isso. Quero que Helena e Gabriel sejam criados com amor, não como troféus de uma família rica e fria. Nesse momento, um choro suave ecoou pelo corredor. Helena havia acordado de sua soneca e chamava por atenção. Iracema se levantou para atendê-la, mas Carolina a acompanhou, como se fosse atraída por uma força magnética. Ao ver a filha no berço improvisado, Carolina começou a chorar silenciosamente. A menina, com seus olhos claros e curiosos, observava a estranha com interesse, estendendo pequenas mãos em sua direção. Ela cresceu tanto, murmurou Carolina, sem ousar tocá-la. Ei, é tão bonita. Gabriel também despertou, e logo o quarto se encheu dos sons característicos de bebês acordando, balbucios, risinhos e pequenos gritinhos de emoção. Iracema os pegou no colo com naturalidade, dividindo seu afeto entre os dois com uma habilidade que demonstrava semanas de prática. Veja como eles confiam na senhora, observou Carolina, enxugando as lágrimas. Veja como são amados e bem cuidados. Isso é mais do que minha família rica poderia oferecer com todo o seu dinheiro. A tarde passou rapidamente, com Carolina observando atentamente a rotina das crianças. Ela ajudou na preparação das mamadeiras, ficou encantada vendo Helena brincar com blocos coloridos e se emocionou quando Gabriel sorriu ao ouvir sua voz cantando uma cantiga de ninar alemã. Quando o sol começou a se pôr sobre Vila Esperança, pintando o céu de tons alaranjados, Carolina finalmente verbalizou a decisão que havia tomado
durante aquelas horas de convivência. Quero que eles fiquem com a senhora, disse com firmeza surpreendente. Mas preciso da sua ajuda para enfrentar minha família. Eles não vão desistir facilmente e tenho medo do que possam fazer. Iracema assentiu, sentindo uma mistura de alívio e preocupação. Faremos isso juntas, prometeu. Padre João pode nos ajudar e há uma advogada que ele conhece. Não vai ser fácil, advertiu Carolina. Os Schneider são pessoas poderosas, acostumadas a conseguir o que querem. Mas pela primeira vez na vida, estou disposta a enfrentá-los. Naquela noite, depois que Carolina partiu com a promessa de voltar no dia seguinte, Iracema permaneceu acordada planejando os próximos passos. Sabia que uma batalha estava por vir, mas também sabia que agora não estava mais sozinha. Tinha uma aliada inesperada na própria mãe biológica das crianças. Enquanto Helena e Gabriel dormiam tranquilamente, alheios aos desafios que os aguardavam, Iracema fez uma promessa silenciosa. Lutaria com todas as suas forças para manter aquela família unida, mesmo que isso significasse enfrentar as forças mais poderosas da região. A semana seguinte à revelação de Carolina foi marcada por uma série de acontecimentos que transformariam definitivamente o destino de todos os envolvidos. Na segunda-feira, Padre João organizou uma reunião na casa paroquial com a presença de Iracema, Carolina e a advogada Melissa Santos, uma jovem profissional que havia acabado de estabelecer seu escritório em Pomerode. Melissa, uma mulher de 28 anos com olhos determinados e postura profissional, ouviu atentamente toda a história antes de fazer sua análise jurídica da situação. Temos alguns desafios pela frente, admitiu ela, organizando seus papéis sobre a mesa. Mas também temos pontos fortes que podem trabalhar a nosso favor. O principal obstáculo seria a influência da família Schneider. Como Carolina havia previsto, eles não tardaram a agir. Na terça-feira, um elegante BMW preto estacionou em frente à casa de Iracema, dele descendo um homem de terno impecável e porte intimidador. Senhora Müller, cumprimentou ele formalmente, apresentando um cartão de visitas. Sou o Dr. Reinhard Schneider, avô das crianças que a senhora está abrigando. Gostaria de uma conversa. Iracema recebeu o visitante em sua sala, mantendo a compostura apesar dos nervos à flor da pele. Reinhard Schneider era um homem de aproximadamente 65 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e uma presença que comandava respeito e, em alguns casos, temor. Vim oferecer uma proposta razoável, começou ele, cruzando as pernas com elegância estudada. Reconheço que a senhora cuidou bem das crianças e isso merece compensação. Estou preparado para pagar uma quantia generosa pelos cuidados prestados, além de garantir que a senhora nunca precise se preocupar financeiramente novamente. Iracema o encarou diretamente nos olhos. O senhor acha que meu amor por essas crianças tem preço? Senhora Müller, seja prática, replicou ele com um tom condescendente. A senhora é uma mulher simples, de recursos limitados. Essas crianças são herdeiras de um patrimônio considerável. Podem ter a melhor educação, os melhores cuidados médicos, oportunidades que uma aposentadoria de salário mínimo jamais proporcionaria. A conversa se estendeu por mais de uma hora, com Reinhard alternando entre ofertas financeiras tentadoras e veladas ameaças legais. Ele deixou claro que a família Schneider tinha recursos e influência suficientes para tomar as crianças através dos tribunais, se necessário. Dou uma semana para a senhora reconsiderar, disse ele ao se levantar para partir. Depois disso, nossos advogados assumirão o caso e posso garantir que será muito mais desagradável para todos os envolvidos. Naquela noite, Iracema ligou para Carolina e relatou a visita intimidadora. A jovem não demonstrou surpresa, mas sua voz carregava uma mistura de raiva e determinação. Era exatamente isso que eu esperava, disse ela. Meu pai sempre resolve tudo com dinheiro ou intimidação, mas dessa vez ele encontrou pessoas dispostas a resistir. A quarta-feira trouxe um desenvolvimento inesperado. Dona Amália, a parteira respeitada da comunidade, apareceu na casa de Iracema carregando uma pequena mala de couro antigo. Preciso lhe mostrar algo, disse ela misteriosamente, abrindo a mala sobre a mesa da cozinha. De dentro, retirou fotografias,
cartas e documentos amarelados pelo tempo. Esta foto aqui, indicou ela apontando para uma imagem em preto e branco de uma mulher jovem, é da mãe de Reinhard Schneider, tirada há mais de 40 anos. E esta, continuou, mostrando outra fotografia, é de uma jovem que eu ajudei a dar à luz quando tinha apenas 16 anos. Iracema observou as imagens com crescente perplexidade. Havia uma semelhança impressionante entre as duas mulheres, especialmente nos olhos e na linha do maxilar. O que isso significa? Perguntou ela. Dona Amália sorriu com uma expressão misteriosa. Significa que nem toda a história da família Schneider é tão nobre quanto eles gostam de aparecer. A mãe de Reinhard também foi uma jovem solteira que teve filhos em circunstâncias consideradas escandalosas para a época. A revelação abriu uma nova perspectiva sobre a situação. Se a própria família Schneider tinha segredos em seu passado, talvez não fosse tão invulnerável quanto aparentava. Na quinta-feira, Melissa organizou uma estratégia legal mais agressiva. Ela havia descoberto que Carolina, sendo maior de idade e nunca tendo assinado documentos de adoção, ainda mantinha todos os direitos legais sobre os filhos. Se ela manifestar oficialmente o desejo de que as crianças permaneçam com você, explicou a advogada, teremos uma base legal sólida para contestar qualquer ação da família Schneider. Foi assim que, na sexta-feira, Carolina compareceu ao cartório de Pomerode e assinou uma declaração formal, estabelecendo Iracema como guardiã legal temporária de Helena e Gabriel, com plenos poderes para tomar decisões sobre seu bem-estar e educação. O documento foi redigido de forma cuidadosa, estabelecendo que a decisão foi tomada no melhor interesse das crianças e considerando o ambiente amoroso e estável que Iracema havia proporcionado. No sábado, uma caravana de 3 carros chegou à Vila Esperança. Reinhard Schneider havia trazido reforços. Sua esposa Ingrid, uma mulher elegante, mas de expressão severa, 2 advogados de Blumenau e um oficial de justiça com uma ordem judicial preliminar para examinar as condições de vida das crianças. A tensão na pequena comunidade era palpável. Vizinhos se postaram discretamente em suas varandas, observando o desenrolar dos acontecimentos. Dona Gertrude tricotava nervosamente em sua cadeira de balanço, enquanto o Sr. Otto fechou o mercadinho mais cedo e ficou disponível para qualquer ajuda que fosse necessária. A inspeção durou 2 horas. O oficial examinou cada cômodo da casa, anotou detalhes sobre a alimentação, os cuidados médicos e as condições gerais de vida oferecidas às crianças. Helena e Gabriel, alheios à atenção dos adultos, brincavam alegremente, demonstrando saúde e felicidade evidentes. As crianças estão claramente bem cuidadas, admitiu o oficial em seu relatório preliminar. Ambiente limpo, alimentação adequada, cuidados médicos em dia e sinais claros de afeto e atenção. Mas Reinhard não se deu por vencido. Oficial, interveio ele com autoridade, questiono a capacidade financeira desta senhora para proporcionar educação de qualidade e oportunidades futuras adequadas para meus netos. Foi nesse momento que a comunidade de Vila Esperança mostrou sua verdadeira força. Padre João chegou acompanhado de uma delegação de moradores locais, cada um carregando cartas de recomendação e ofertas de apoio para Iracema. Esta mulher não está sozinha, declarou o padre com firmeza. Ela tem o apoio de toda uma comunidade que se compromete a ajudar na criação dessas crianças. Dona Gertrude se apresentou como voluntária para cuidados diários. O Sr. Otto ofereceu descontos permanentes em produtos infantis. A professora da escola local se prontificou a dar aulas particulares gratuitas quando chegasse a hora. E até mesmo o médico da cidade vizinha se ofereceu para atendimentos pediátricos sem custo. A demonstração de solidariedade comunitária teve um impacto visível no oficial de justiça e até mesmo nos advogados da família Schneider. Era evidente que as crianças seriam criadas não apenas por uma pessoa, mas por toda uma comunidade dedicada ao seu bem-estar. Ao final do dia, quando a caravana partiu de volta para Blumenau, ficou claro que a batalha estava longe de terminar, mas que Iracema tinha aliados poderosos, o amor de uma comunidade inteira e a determinação inabalável de uma mãe de coração. Naquela noite,
enquanto colocava Helena e Gabriel para dormir. Iracema sentiu uma paz estranha tomar conta de seu coração. Independentemente do que o futuro reservasse, ela sabia que havia encontrado seu propósito na vida: ser mãe daquelas duas crianças especiais que o destino havia colocado em seu caminho. O domingo seguinte à inspeção judicial trouxe uma atmosfera diferente à missa matinal. A pequena igreja de Vila Esperança estava mais cheia que o habitual, com moradores demonstrando apoio silencioso, mas palpável a Iracema e as crianças. Helena e Gabriel, que haviam se tornado as mascotes não oficiais da comunidade, recebiam sorrisos e carinhos discretos de todos os presentes. Padre João dedicou sua homilia ao tema do amor incondicional e da família escolhida, sem mencionar diretamente a situação, mas deixando claro para todos a mensagem de união e solidariedade. Às vezes, disse ele do púlpito, Deus nos presenta com oportunidades de demonstrar nossa capacidade de amar além dos laços de sangue, criando famílias que se formam pelo coração e não apenas pela genética. Após a missa, Carolina se aproximou de Iracema com uma expressão determinada que não havia demonstrado antes. Preciso contar algo importante, disse ela, indicando que caminhassem até um lugar mais reservado. Elas se dirigiram ao pequeno jardim atrás da igreja, onde um banco de madeira oferecia privacidade para conversas íntimas. Helena brincava na grama com pequenas flores que colhia, enquanto Gabriel observava as borboletas que dançavam entre as roseiras. Tomei uma decisão, começou Carolina, respirando fundo. Vou me mudar para Pomerode, para ficar perto das crianças. Encontrei um pequeno ateliê para alugar na rua principal, onde posso montar meu negócio de bordados e costuras. Iracema sentiu uma mistura de surpresa e alegria. Mas e sua família? E a pressão que eles fazem? Já conversei com meus pais ontem, respondeu Carolina com firmeza inédita. Disse que se eles realmente querem fazer parte da vida dos netos, terão que aceitar as condições que impomos. As crianças ficam com você. Eu fico perto para acompanhar o crescimento delas, e qualquer visita da família será supervisionada e respeitosa. A mudança de Carolina representava uma reviravolta significativa na dinâmica familiar. Pela primeira vez na vida, ela estava se posicionando contra a vontade dos pais e assumindo controle sobre suas próprias decisões. Há mais uma coisa, continuou ela, retirando um envelope do bolso. Recebi isso ontem pelo correio. Iracema abriu o envelope e encontrou uma carta manuscrita em papel timbrado da família Schneider. A letra era feminina e elegante, claramente de alguém mais velho e experiente. É de minha avó paterna, explicou Carolina. Ingrid Schneider, a matriarca da família. Ela quer conversar pessoalmente comigo e com você antes que os advogados prossigam com qualquer ação legal. A carta era respeitosa, mas firme, solicitando uma reunião em território neutro para discutir o futuro das crianças como pessoas civilizadas e preocupadas com o bem-estar de todos os envolvidos. Sugeria o hotel mais fino de Pomerode como local do encontro. Você acha que devemos ir? Perguntou Iracema, sentindo uma mistura de nervosismo e curiosidade. Creio que sim, respondeu Carolina pensativamente. Minha avó sempre foi diferente do resto da família, mais sensata, menos preocupada com aparências. Se alguém pode encontrar uma solução pacífica, é ela. A reunião foi marcada para a terça-feira seguinte. Iracema passou os dias anteriores, alternando entre esperança e ansiedade, enquanto Carolina se preparava psicologicamente para enfrentar a matriarca familiar que não via há mais de um ano. Na manhã do encontro, elas se vestiram com cuidado especial. Iracema escolheu seu melhor vestido, uma peça azul marinho que guardava para ocasiões especiais, enquanto Carolina optou por um conjunto elegante, mas discreto, que demonstrava respeito sem ostentação. O Hotel Pomerode era o estabelecimento mais luxuoso da cidade, com sua arquitetura em estilo alemão e jardins impecavelmente cuidados. Ingrid Schneider as aguardava no salão de chá, uma mulher de 70 anos com cabelos brancos perfeitamente arrumados e uma postura que irradiava dignidade natural. Carolina, minha querida, disse ela, levantando-se para abraçar a neta com afeto genuíno. Como você cresceu e se tornou uma mulher forte. Em seguida,
Voltou-se para Iracema com um sorriso respeitoso. E a senhora deve ser Dona Iracema. Ouvi muito sobre sua dedicação às crianças. O que se seguiu foi uma conversa de 3 horas que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. Ingrid revelou-se uma mulher pragmática e sensível, genuinamente preocupada com o bem-estar dos bisnetos mais do que com as convenções sociais. "Vou ser franca com vocês", disse ela, servindo chá em xícaras de porcelana fina. "Meu filho Reinhard está agindo movido pelo orgulho ferido e pelas convenções sociais. Ele se preocupa mais com o que os outros vão pensar da família do que com a felicidade real das crianças." Ela fez uma pausa, observando as reações das duas mulheres. "Mas eu vivi tempo suficiente para saber que o amor não se compra com dinheiro e que uma família feliz vale mais que todas as tradições do mundo." Ingrid então apresentou uma proposta surpreendente. Em vez de uma batalha judicial destrutiva, por que não criar um arranjo onde todos poderiam contribuir para o bem-estar das crianças? Iracema continuaria sendo a mãe de criação, com todo o apoio emocional e financeiro necessário. Carolina ficaria perto como uma tia especial, e a família Schneider poderia participar da vida dos netos de forma respeitosa e não invasiva. "Posso estabelecer um fundo educacional para Helena e Gabriel", ofereceu ela. "Garantir que tenham acesso à melhor educação possível, cuidados médicos de primeira qualidade e oportunidades que talvez não conseguíssemos proporcionar sozinhas. Mas tudo isso sem tirar as crianças do ambiente amoroso que encontraram." A proposta era tentadora e sensata, mas Iracema tinha uma preocupação fundamental. "E seu filho? Ele aceitará esse arranjo?" Ingrid sorriu com uma expressão que misturava determinação e astúcia. "Meu filho vai aceitar, porque no final das contas, sou eu quem controla o patrimônio familiar. E porque vou deixar claro que qualquer tentativa de forçar a situação resultará no corte completo de sua herança." Carolina olhou para a avó com admiração renovada. "Vovó, você faria isso mesmo?" "Minha querida", respondeu Ingrid com ternura, "família verdadeira se constrói com amor e respeito, não com imposição e chantagem. Se vocês me permitirem, gostaria de conhecer meus bisnetos e fazer parte de suas vidas da maneira correta." Ao sair do hotel, Iracema e Carolina caminharam em silêncio pelas ruas de Pomerode, processando a conversa extraordinária que haviam acabado de ter. A solução proposta por Ingrid parecia boa demais para ser verdade, mas havia uma sinceridade em seus olhos que era difícil de questionar. "Você confia na sua avó?" perguntou Iracema finalmente. "Sempre confiei", respondeu Carolina sem hesitação. "Ela é a única pessoa da família que sempre me apoiou, mesmo quando eu tomava decisões que os outros desaprovavam." Naquela tarde, elas voltaram para a Vila Esperança com um sentimento de esperança cautelosa. Pela primeira vez desde que toda a situação havia começado, parecia existir uma possibilidade real de resolução pacífica que beneficiaria a todos os envolvidos. Helena e Gabriel as receberam com sorrisos e balbucios alegres, alheios às complexas negociações que determinariam seu futuro. Enquanto brincavam no jardim da casa de Iracema, observadas pelas duas mulheres que mais os amavam no mundo, parecia que finalmente um caminho harmonioso havia se aberto. 2 meses depois da reunião no hotel, a vida em Vila Esperança havia encontrado um novo equilíbrio que surpreendia a todos pela sua harmonia inesperada. A proposta de Ingrid Schneider não apenas se concretizou como superou as expectativas mais otimistas. Carolina havia alugado um charmoso ateliê na rua principal de Pomerode, onde bordava peças exclusivas que rapidamente ganharam fama na região. Sua habilidade com agulha e linha, desenvolvida durante os meses difíceis da gravidez, transformou-se em um negócio próspero que lhe garantia independência financeira e propósito profissional. 3 vezes por semana, ela visitava a Vila Esperança, participando ativamente da rotina de Helena e Gabriel. As crianças haviam aprendido a chamá-la de Tia Carolina, e a relação entre elas crescia naturalmente, sem forçar papéis ou criar confusões sobre identidades familiares. Iracema, por sua vez, florescia em seu papel de mãe. Aos 60 anos, descobriu energias que julgava perdidas e uma capacidade de amor que a surpreendeu diariamente. Helena
Agora, com quase 2 anos, havia se tornado uma criança extrovertida e curiosa, sempre explorando o jardim e fazendo amizade com todos os vizinhos. Gabriel desenvolvia-se como uma criança mais observadora e tranquila, mas igualmente carinhosa e esperta. A primeira visita de Ingrid Schneider à Vila Esperança foi um evento que movimentou toda a comunidade. Chegou em um carro simples, sem ostentação, vestida de forma elegante, mas discreta. Sua postura respeitosa e interesse genuíno pelas pessoas locais quebraram rapidamente qualquer barreira de classe social. "Que crianças lindas e saudáveis", disse ela, observando Helena e Gabriel brincarem no quintal. "E que ambiente amoroso vocês criaram para elas." Dona Gertrude, inicialmente intimidada pela presença da matriarca de uma família rica, logo se encontrou conversando animadamente sobre receitas alemãs tradicionais e técnicas de jardinagem. O Sr. Otto ofereceu um tour pelo mercadinho, orgulhoso dos produtos locais, enquanto o Padre João a convidou para conhecer a igrejinha que se tornara tão importante na vida da nova família. Reinhard Schneider, por sua vez, precisou de mais tempo para aceitar a nova realidade. Suas primeiras visitas foram tensas e formais, mas gradualmente sua resistência se desfez diante da evidência incontestável da felicidade das crianças. "Nunca vi crianças tão à vontade e felizes", admitiu ele para a mãe após sua terceira visita. "E essa comunidade, há algo especial aqui que nosso dinheiro nunca conseguiria comprar." O fundo educacional estabelecido por Ingrid garantiu que Helena e Gabriel teriam acesso às melhores oportunidades educacionais, mas sempre respeitando o desejo de Iracema de criá-las com os valores simples e genuínos de Vila Esperança. Um pediatra particular começou a fazer visitas mensais, e um plano de saúde de primeira linha assegurou cuidados médicos excepcionais. Mas talvez a mudança mais significativa tenha acontecido no próprio coração de Carolina. A jovem que, um ano antes, se sentia prisioneira das expectativas familiares, havia se transformado em uma mulher independente e realizada, que encontrou seu lugar no mundo através da costura, do empreendedorismo e do amor discreto mas constante pelas crianças. "Nunca pensei que seria possível ser tão feliz", confessou ela a Iracema numa tarde de domingo, enquanto observavam Helena e Gabriel brincarem com blocos coloridos. "Encontrei minha identidade, minha profissão, minha família, tudo ao mesmo tempo." A solução criada por aquelas mulheres extraordinárias se tornou um modelo de como diferentes mundos podem se unir em benefício das crianças. Helena e Gabriel cresciam cercados por amor de múltiplas fontes: o carinho maternal de Iracema, a presença constante de Carolina, o apoio da comunidade de Vila Esperança e o suporte financeiro e educacional da família Schneider. Aos domingos, tornou-se tradição um almoço conjunto na casa de Iracema. Carolina trazia sobremesas feitas em seu ateliê. Ingrid contribuía com flores de seu jardim em Blumenau. E até mesmo Reinhard começou a participar, trazendo brinquedos educativos e contando histórias da família que as crianças ouviam com fascínio. "Vocês criaram algo único aqui", observou a advogada Melissa durante uma de suas visitas regulares para acompanhar os aspectos legais da situação. "Uma família que transcende convenções sociais e mostra que o amor pode assumir muitas formas diferentes." Os documentos de adoção foram finalizados sem complicações, com Carolina formalmente transferindo a guarda legal para Iracema, mas mantendo direitos de visita e participação nas decisões importantes sobre o futuro das crianças. A família Schneider foi incluída como avós legais, com direitos e responsabilidades claramente definidos. Na véspera do segundo aniversário das crianças, Iracema se sentou na varanda de sua casa, observando o jardim onde Helena e Gabriel haviam dado seus primeiros passos e falado suas primeiras palavras. A vida havia lhe presenteado com uma segunda chance de ser mãe, e ela abraçara essa oportunidade com toda a força de seu coração. Carolina chegou para ajudar nos preparativos da festa, carregando um bolo decorado com flores de açúcar que havia feito especialmente para a ocasião. "Consegue acreditar que fazem 2 anos desde que tudo começou?" perguntou ela, amarrando um avental sobre o vestido.
Parece uma vida inteira e ao mesmo tempo parece que foi ontem, respondeu Iracema sorrindo. Mas sei que cada dia valeu a pena. A festa de aniversário reuniu toda a comunidade de Vila Esperança, além dos Schneider de Blumenau. Crianças corriam pelo jardim, adultos conversavam animadamente, e Helena e Gabriel, os pequenos anfitriões, distribuíam sorrisos e abraços para todos os presentes. Quando chegou a hora de cantar parabéns, duas crianças felizes e saudáveis sopraram as velhinhas cercadas por mais amor do que muitas famílias tradicionais conseguem reunir em toda uma vida. Ali estava a prova viva de que família não se define por laços de sangue ou convenções sociais, mas pela capacidade de amar, cuidar e dedicar-se ao bem-estar uns dos outros. Enquanto a festa continuava até o anoitecer, Iracema Müller sorriu para si mesma, lembrando-se daquela manhã de domingo há 2 anos quando encontrou um cesto de vime na encruzilhada. Nunca poderia ter imaginado que aquele momento mudaria sua vida de forma tão completa e maravilhosa. Helena e Gabriel, agora crianças de 2 anos cheias de energia e personalidade, continuaram crescendo em Vila Esperança, cercados por uma rede de amor que incluía sua mãe adotiva Iracema, sua mãe biológica Carolina, que eles conheciam como tia, seus avós Schneider e toda uma comunidade que os havia adotado como seus próprios filhos.